irmãos queridos, que Deus nos abençoe e que nos esmeremos todos nós para nos aproximarmos cada vez mais da expectativa que Jesus tem sobre todos nós. Uma nova proposta nessa tarde e noite, uma reflexão para que possamos nos aprofundar dentro desse contexto da própria existência humana e que será muito importante para todos nós, nos esmerarmos, ampliar os nossos níveis conscienciais para absorvermos a lição que nos será proposta pela nossa querida expositora. Nós faremos a nossa prece, em seguida uma pequena leitura introdutória, e a nossa querida Ariana Carvalho, trabalhadora desta sociedade, bem como do Movimento Espírita Regional, vai nos conduzir nesta reflexão que está na tela, né? A caridade conforme entendia Jesus, uma proposta realmente muito interessante. Vamos orar, meus irmãos. Senhor da vida, força criadora de todos nós, infinita compaixão, amor que não conhece limite em relação a nós outros, vossos filhos projetados na esfera da vida, simples e ignorantes, com possibilidades excepcionais de um dia, através de múltiplas experiências, atingirmos a perfeição relativa. O que cabe a todos nós que despertamos agora para essa realidade muito própria, muito íntima de nós mesmos, é desenvolvermos em relação ao vosso amor perene, fundamentalmente os nossos níveis de dever e de gratidão para acelerarmos o nosso processo de redenção. Que a vossa infinita misericórdia potencialize esse nosso desejo, as nossas forças, a nossa coragem, para que possamos, a partir de agora, realmente atingirmos o objetivo aos quais, como já dissemos, fomos projetados na vida. Que as vossas bênçãos recaiam sobre nós, a inspiração seja direcionada à nossa expositora, para que cada um, na medida do nosso esforço e da nossa conduta, possamos continuar sob as bênçãos da vossa infinita misericórdia. Que assim seja, Senhor. 1972 foi um ano bom. A benfeitora Joana de Ângeles, da sua esfera de ação, nos envia, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, convites da vida. Muitos convites. Nós separamos o convite número 6, que a benfeitora nos concita a convite à caridade. Analisa ela um versículo do Evangelho. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Mateus 21, 28. O convite à caridade sai desse versículo. Diz a nossa querida benfeitora: enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês, ao menos, para visitar os irmãos enfermos que ressarcem pesados tributos pretéritos, muitas vezes em dolorosa soledade, com o espírito tomado de apreensões e angústias. Companheiros tuberculosos que expungem leitos de asfixiante espera, em duros intervalos de hemoptises rudes. Amigos leprosos em isolamento compulsório, acompanhando a dissolução dos tecidos que se desfazem em purulência desagradável. Irmãos cancerosos sem esperança de recuperação orgânica entre dores e ásperas ansiedades. Homens e mulheres em delírios de loucura ou presos por cruéis obsessões coercitivas, longe da lucidez, à margem do equilíbrio em desoladora situação. Criança surpreendida por enfermidades que as ferreteiam impiedosamente, roubando-lhes o frescor juvenil e macerando-as vigorosamente. Anêmicos e penfigosos, operados em situação irreversível, e distônicos vários que enxameiam nos leitos dos hospitais públicos e particulares, nos nosocômios de convênio governamental ou em clínicas diversas sobre azorrague incessante.
Seja o teu sorriso de cordialidade franca, por meio da lembrança de uma palavra fraterna, de uma flor delicada, de uma pergunta gentil que esteja expresso interesse pela recuperação, de uma prece discreta ao lado do seu leito, de uma vibração refazente com que podes diminuir os males que inquietam esses seres em necessário resgate. Lembra-te, porém, que acima do bem que lhes possa fazer, a ti fará muito bem verificar o de que dispõe e pouco consideras. Bem precioso e de alto valor com que o Senhor te concede a honra de crescer. A saúde. Vai desde hoje trabalhar na vinha do Senhor. Caridade para com os que sofrem, em última análise, é caridade para contigo mesmo. Honrados mais uma vez, nós vamos ouvir a nossa querida Ariana, que vai nos conduzir na reflexão da tarde e noite. Olá, pessoal. Boa tarde, quase boa noite, ainda com sol. A temática proposta já é algo que nós viemos trabalhando nos grupos de estudo há alguns anos, nessa vertente, dessa forma com que nós vamos apresentar hoje. Já era um assunto que eu gostaria de estudar um pouco mais, de abordar, de trazer para dividir com vocês o ano passado, e ele ficou lá e não veio. E agora eu estava cogitando, quando da proposta de nós estarmos aqui hoje, que assunto que eu gostaria de estudar, de trazer para nós conversarmos no dia 18 de dezembro, às vésperas do final do ano e do início de um novo ano. Achei. Trabalhar a caridade, mas não qualquer caridade, mas a caridade conforme a entendia Jesus. Essa resposta que foi que Kardec fez aos benfeitores sobre a caridade tem uma resposta magnânima que nós vamos trabalhar também e que sempre me encantou. E não sei vocês, mas me ajuda muito quando nós temos definições em torno de algumas palavras que são muito amplas. Então, a caridade, quando nós dizemos que a caridade é o amor em ação, já não nos facilita para saber como colocá-la em prática. Então, a proposta de Kardec, a ideia de Kardec, quando inquiriu os benfeitores espirituais sobre a caridade, mas não qualquer caridade, mas a caridade conforme a entendia o espírito mais puro que esteve encarnado entre nós aqui na Terra. Era para que nós tivéssemos um modelo realmente a seguir. A nossa conversa, além da base dessa resposta de O Livro dos Espíritos, que é a caridade conforme a entendia Jesus, vai se focar em pontos filosóficos, então, da lógica, da razão, até mesmo para sustentar e para reafirmar, se caso tivéssemos alguma dúvida, do nível evolutivo do próprio Kardec, que pautou as suas perguntas, os seus pensamentos, a descrição das respostas das obras básicas com muitos conteúdos filosóficos. E outro ponto. Agora eu apresentei a ideia. Vamos trabalhar a caridade conforme a entendia Jesus, com a sustentação da lógica, da razão, da filosofia. Mas vai ficar só no nível filosófico? Não. A proposta é que nós utilizemos todo esse conteúdo que nós vamos conversar para esse momento que nós estamos vivendo agora. É nesse sentido que eu me inspirei para poder trazer a temática para a tarde de hoje.
Essa época do ano é uma época atribulada, nós finalizamos o trabalho, planejamos o início do ano, muitos de nós estamos planejando férias, alguns de nós não fazemos férias nessa época do ano. Muitos de nós nos preocupamos com o que eu vou comer na noite de Natal, na noite do Ano Novo, o que eu vou vestir, o que eu vou presentear, o que eu vou ganhar, quem eu vou encontrar. Eu estarei na companhia de quem eu mais gostaria, de quem eu não gostaria. Acontece com vocês? Então, é possível nós aplicarmos essa caridade conforme a entendia Jesus e que nós vamos apresentar nesses momentos que nós programamos e vamos viver agora nessa época do ano? A época em que muitas pessoas nos solicitam ajuda para ajudar para uma obra de caridade. Que caridade é essa? O que nós precisamos fazer? Então é em torno disso que eu gostaria de trazer essa provocação. De que caridade é essa e como que eu a aplico no meu dia a dia. Então vamos primeiro conhecer a definição. Comumente a palavra caridade é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Isso pelo dicionário. Disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade, seja ela física, moral, social. Compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Isso é o que traz o dicionário. Em O Livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espiritismo, nos é apresentado, no mínimo, 2 tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. Então, no mínimo, podemos fazer 2 modelos de caridade. As duas importantíssimas. Uma não exclui a outra. Lembremos disso. Uma não exclui a outra. É uma observação dos benfeitores para nós, até para que ampliemos os nossos níveis de consciência, onde nós podemos ser úteis, onde nós podemos agir. E aí, nesse capítulo, no capítulo 13 de O Evangelho, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, Irmã Rosália, em espírito, contou para nós que vale a pena praticar a caridade e deixou registrado: se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo, ela nos orienta, compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente, falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A mais difícil de exercer-se. Então, eu ressalto mais uma vez: uma não exclui a outra. O nosso entendimento é conhecer a caridade para que nós possamos vivê-la, praticá-la. E aí continua: a
A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira nos chega aos ouvidos. É um gênero de caridade isso. Essa caridade, no entanto, não obsta a outra, a caridade material. É necessário, e não também não sejamos hipócritas de querer evangelizar uma barriga vazia. Precisaremos ofertar o pão, o prato cheio, para que ele preste atenção nas nossas palavras. Mas, além das nossas palavras, a atenção no nosso comportamento, no nosso sentimento, na nossa vibração. E aí nós vamos ver mais adiante as formas com que nós influenciamos o mundo e aquelas em que somos influenciadas. Então conhecemos as duas caridades, material e moral. Em que momento que eu posso ser útil praticando a caridade material? Vamos fazê-la. Mas a minha condição material não me permite. Então seja útil na medida das tuas forças e não se sinta diminuído por não ter a matéria para dividir. Mas lembrar também que não há ninguém tão pobre o suficiente que não tenha nada para dividir. Algo da tua mesa, o convite a alguém que lhe bate a porta e que você pode oferecer. Me lembro agora de uma história de infância, que quando meu pai ia para a cama, a gente só ficava imaginando à noite, meu pai geralmente ia mais cedo para a cama do que a minha mãe, a gente só ficava na expectativa, os irmãos se olhando, tipo, que hora será que o pai vai deitar? A hora que ele abria a porta do quarto, os três, vapt, para a cama dele, porque sabia que ele ia contar uma história antes dele dormir, né? Não a gente, porque a gente ainda ia ficar com a minha mãe. E aí a hora que a minha mãe chegava no quarto, tipo, é hora de dormir, desocupem o meu lugar da cama, a gente já tinha sempre a mesma história contada, mas que a gente queria ouvir todo dia, era a mesma história, não mudava, a mesma, mas a gente queria ouvir. E que história era essa? A história da rica e da pobre. Da pobre, e que sabiam que Jesus passaria por ali e que ele escolheria uma casa para ir almoçar. Então a rica fez aquele banquete maravilhoso, pediu aos seus servos que fizessem um banquete, e a pobre, falando materialmente, né? Ela tinha um franguinho no quintal, daquele bem magrelinho, porque ele não tinha nem do que se alimentar, mas que ela estava fazendo ali a engorda para o sustento dela e da família. Mas era Jesus que viria visitar aquela casa. Ela fez aquele franguinho. E aí bateu à porta um mendigo. E aí ela, ai meu Deus, como eu vou fazer? Eu tenho tão pouco, Jesus vai vir aqui almoçar na minha casa, talvez. Como que eu vou dar? Ai, mas se eu não der? E aí ela escolheu lá um pedacinho pequeno, mas deu. E ele agradeceu, ela explicou para ele, olha, o senhor me desculpe, eu tenho pouca comida, eu vou receber visita, mas isso é o que eu posso lhe dar. Não, tá maravilhoso, e comeu. E foi embora. E aí ele foi à casa da rica, materialmente falando.
E a hora que ele se aproximou daqueles portões gigantescos, ela nem quis ouvi-lo, já soltou os cachorros sobre aquela pessoa. E depois, quando da ideia que meu pai contava era mais trágica, né, gente? A gente pode fazer uma traduzida para a gente. Jesus não veio almoçar na casa de ninguém. Ela só, mas ele não veio. E aí no outro dia, aquela senhora que tinha todas as riquezas teve as suas plantações ficaram secas, os campos que antes davam muitos frutos estavam áridos, nada crescia ali, ou seja, ela ficou pobre enquanto a outra obteve a riqueza. E aí já apareceu Jesus dizendo que ele era o mendigo e que aquela que nada tinha ofereceu a ele. Lembrando, quando oferecerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que ofereceis. Claro que nós fazemos atualmente uma leitura diferente, não uma leitura do Deus punitivo, do Jesus punitivo, que vai dar o que é de mal para aquele que não deu para ela. Não é isso. Mas a secura do terreno daquela rica do dia seguinte era a secura do seu coração. E não a secura, era a aridez dos seus sentimentos. Então precisamos entender também das analogias. Então, o que nós temos no nosso coração? Nós podemos oferecer o máximo do pouco que nós temos. E muitas vezes não conseguimos oferecer o mínimo do muito que temos, porque entendemos que precisamos daquilo tudo. Mas, e no nosso grupo, quando pensamos sobre a prática da caridade, eu penso na aplicação dessa caridade para longe de mim. Lembro inicialmente da material e depois praticar a caridade para com o outro, para com o próximo. Mas e o próximo mais próximo? Nós saímos felizes e contentes para as nossas férias e voltamos brigado com um ente familiar. Porque exagerou-se na bebida da ceia ou do churrasco lá do dia seguinte, e aí um falou o que pensava, aquela trava ali do bom senso não foi abolida pelo uso excessivo do álcool. Abrimos os portões muitas vezes para aqueles nossos amigos desavisados que vêm se aproveitar daquela energia do álcool ou do excesso de alimento. E aí nos vê como presa fácil e nos utiliza como ataque do outro. Ao invés da união da família, nos desunimos. Cadê a caridade para com o nosso próximo mais próximo? Olha a irmã Rosália lembrando isso para a gente. Kardec ainda pontua no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, que a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Olha que interessante, esse item de o Evangelho é o item que trata da paciência, nesse capítulo Brandos e Pacíficos. Lá no item da paciência, nós podemos abordar a caridade. Olha que interessante. Então, quando eu me esmero para ser melhor na paciência, porque
A gente não vem pronto, a gente tem que, nessa luta diária mesmo, um desafio diário para nos melhorarmos, o nosso irmão que está conosco no dia a dia é quem mais vai colaborar conosco nesse crescimento. Então, a paciência é uma forma de caridade para com o outro e para comigo mesmo. Kardec ainda pontua que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. A gente vai ver o que é a caridade conforme a entendia Jesus, mas precisamos esclarecer de que salvação se trata. O fato de eu praticar a caridade, é como que numa varinha mágica, você está salvo, você não. Que salvação é essa? A salvação é pela educação, é pela arte de formar, de mudar caracteres, marcas. Kardec já dizia isso pra gente. A educação é a arte de mudar, de formar caracteres. Então, quando eu me educo, eu conheço. Quando eu conheço, eu posso fazer diferente aquilo que eu ainda não sabia. Então, a salvação é conhecer para nos transformarmos moralmente. Porque quando nos transformamos moralmente, nós nos iluminamos e evoluímos. Então, a salvação é a evolução. Então, fora da caridade não há evolução. Não tem como evoluir se a gente não pratica a caridade. Não tem como evoluir sem amar. E a caridade não é o amor em movimento? Olha a proposta de Kardec. Então, fora da caridade não há evolução. Esclareceu pra gente. E aí continua nesse mesmo capítulo falando do mandamento maior, que é amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E por que todos? Porque quando eu penso o que o outro naquela situação gostaria, se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria? Então, abrange toda e qualquer forma de caridade, fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, o mandamento maior. Tanto que Santo Agostinho aponta lá no autoconhecimento depois algo relativo a isso. Quando nós formos avaliar a consciência para vermos o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de não tão bom, pensar, se fosse o outro que estivesse fazendo aquela mesma atitude, eu reprovaria ou não? Olha, de novo, o mandamento maior. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito para você. É a expressão mais completa da caridade. Se ao final do dia de hoje nós não lembrarmos de nada o que nós estamos conversando aqui, mas lembrarmos desse mandamento maior, já está tudo bem. Já está tudo bem. O que é mesmo a caridade? Não lembro. A caridade é fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Ótimo, boa tarde, podemos ir para nossa casa. Mas vamos explorar um pouquinho mais, né? Porque já que disseram que é pela educação que a gente vai se transformar para evoluir, então posso continuar, né? E aí, falamos das pontuações da caridade que Kardec traz pra gente em O Evangelho segundo o Espiritismo, algumas apenas, ainda tem algumas pontuações no capítulo 11, em a introdução de O Evangelho. Nós trouxemos aqui algumas. E a de O Livro dos Espíritos. O que é, então, essa tal caridade, mas não qualquer caridade, conforme a entendia Jesus? E aí eles respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
dá para entender porque a prática da caridade não é tão simples. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se eu estou praticando esses 3 itens, eu estou sendo caridoso. E aí nós vamos, como dissemos, abordar esses 3 pontos da caridade conforme a entendia Jesus, pela lógica, pela razão, filosoficamente falando, para nos ajudar numa vertente diferenciada a entender como é que eu posso colocar isso em prática. Tem como colocar a caridade em prática? Meu Deus, benevolência para com todos, não está falando benevolência para com a minha família. É mesmo, né? Para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Eu tenho que entender, tolerar, ter paciência. Nossa. E perdoar. Perdoar de verdade. Então vamos ver o que a gente consegue pelas faculdades que já nos foram dito desde os tempos antigos por Sócrates, Platão, Aristóteles. Algumas faculdades que nós temos que são fundamentais da alma. Como que a gente pode tentar entender melhor esses 3 pontos da caridade conforme entendia Jesus? Então, eles nos diziam que nós temos 3 faculdades fundamentais da alma: a faculdade de pensar, a faculdade de perceber e a faculdade de agir. Com essas 3 faculdades, eu poderia interagir comigo mesmo, por exemplo, pensando. Sozinha, sem mais nenhuma faculdade, eu comigo mesmo ainda tenho essa primeira faculdade, a de pensar. Pensar. Nessa faculdade de pensar, é o sujeito alterando a si próprio, em um exame de consciência, por exemplo. Quando eu estou me analisando, eu posso utilizar a razão, o raciocínio, a imaginação, a reflexão. E pelo pensar, utilizando a inteligência da razão, eu atuo em mim mesma. O sujeito alterando a si próprio. Então, se nessa encarnação eu já evoluí com essa capacidade, já está maravilhoso. Mas eu posso ir além, porque eu posso atuar em mim, me tornando melhor. Mas aí nós vamos ver que à medida em que nós nos tornamos melhores, em que eu penso sobre mim, eu começo a perceber, e podemos também utilizar o verbo sentir, algumas outras coisas, porque eu cresço nessa minha primeira análise do pensar, partindo para o perceber, e aí eu aciono outros níveis de inteligência, por exemplo, a minha inteligência emocional, percebendo sensações, sentimentos, emoções. Então, olha que bela mescla, a da razão com a da emoção, a do pensamento com a da percepção. À medida em que eu estou analisando, eu já estou percebendo, seja o ambiente, sejam as pessoas, sejam as minhas atitudes para com o outro ou comigo mesmo. Então, o sujeito sendo alterado pelo objeto. Que objeto que é esse? Seja ele numa situação familiar em que eu percebo alguém em que eu acho que está me provocando. E aí? Como eu fui modificada frente a essa atitude?
eu segui as orientações lá da irmã Rosália, que nós acabamos de falar, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos lembra para nós aplicarmos muitas vezes, ouvir, mas não revidar, ou aqui comigo veio, levou. Então, o sujeito está sendo alterado pelo objeto, mas essa alteração vai na medida em que eu vou permitindo. Então, olha lá, com a inteligência emocional, pela sensação, os sentimentos e as emoções. Então, à medida em que eu, percebendo essas emoções, sentimentos, sensações em mim, eu passo naturalmente a entender melhor aqueles que estão comigo também. E aí eu posso partir para o agir, para a terceira faculdade fundamental da alma, pela inteligência volitiva. A inteligência volitiva vem do latim volo, que significa quero. Quero. Então, vem da vontade. Então, eu penso sobre mim, eu percebo como o outro me altera ou me influencia, e aí eu posso decidir pela ação. Eu posso decidir se eu quero, pela minha vontade, atuar naquela realidade em que eu estou inserida. Então, eu faço, transformo, pratico, aplico. Esses são verbos que eu posso utilizar quando já estou ciente dessa faculdade. Todos nós podemos, uns mais, outros menos, à medida em que nós vamos acionar isso em nós. Então, o sujeito alterando o objeto. Então, olha aquela situação que nós falamos. Como que eu altero aquela pessoa que me disse algo para ver se eu revidava? E eu ofereço uma palavra de amor, de entendimento, ou até mesmo de dizer literalmente: olha, eu não estou afim de discussão. Eu já utilizo o primeiro pontinho de transformação daquele outro. Então, como que eu posso, por meio dessas faculdades de pensar, perceber ou sentir, agir, atuar com benevolência, indulgência e perdão das ofensas? Como é que eu faço isso? Então aí vem a proposta, o pensamento no relacionamento com o próximo. A função pensar no relacionamento com o próximo, na sociedade, por exemplo, é utilizada, poderá ser utilizada por nós para analisar, julgar, refletir sobre o caráter ou a conduta. Eu estou diante de alguém, por exemplo, numa situação qualquer do meu dia. Que virtude deverá estar no meu mundo íntimo para eu analisar, julgar, avaliar ou usar essa faculdade de pensar? A indulgência é caridade. Então, se eu estou numa situação, antes de julgar, o que eu tenho? Pensar com tolerância. Pensar com tolerância. Quando eu penso com tolerância, eu já consigo interromper muitas vezes aquela peça do dominó que derruba, que são aquelas ideias equivocadas de violência, de guerra, de mal-estar entre as pessoas, porque nós não pensamos com tolerância, nós revidamos antes de pensar. Nós não temos condutas proativas, mas condutas reativas. Olha, etimologicamente, indulgência significa bondade, gentileza, né? Para ser gentil.
Então, como que eu posso ser caridosa? Sendo indulgente. Ah, então se eu for indulgente, eu estou sendo caridosa? Sim. Então, quando eu penso com tolerância, eu utilizo dessa minha capacidade da alma. Ou seja, todos somos espíritos imortais. Eu estou praticando a caridade no meu dia a dia. E aí, no item da indulgência no Evangelho, é descrito para nós: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles ou divulgá-los. Nossa, você viu o que ela está fazendo? Estou divulgando, né? Ah, mas não era legal. Sim, então evita falar, a fim de que não se tornem conhecidos. E se a malevolência de outras pessoas o descobre, o indulgente tem sempre uma maneira de atenuar a ação má realizada pelo maledicente. Seja, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Já nos apontava o Evangelho e Jesus. Chico Xavier falava muito disso. Seja tu severo para contigo mesmo e indulgente para com as imperfeições alheias. Lembrando de Jesus dando exemplo aos discípulos, quando todos eles, em caminhada, em conversa, encontraram o cachorro lá em processo de putrefação à beira da estrada, e todos reclamando pelo odor que ele eliminava, pelo aspecto feioso que ele tinha ali em processo de decomposição. Divulgando aquilo ali, Jesus se aproximou do cão em putrefação, sim, e disse aos discípulos: mas que belos dentes ele tinha. Se nós observamos algo de ruim no outro, o que de bom ele tem? Não é para deixar de lado, fingir que a gente não está vendo, mas se eu não puder fazer nada de bom em relação àquilo, é meu amigo, ao ponto de eu poder falar assim, com amor: olha, vem cá, essa atitude aqui está equivocada. Se eu não puder fazer isso, que eu não as divulgue. Indulgência. Como que eu posso pensar indulgentemente? Primeira, ação. Segunda, a percepção. Como que eu posso perceber ou sentir no relacionamento com o próximo? Então, olha lá, a função do sentir com o próximo ou com a sociedade é utilizada para receber ou sentir o julgamento e as suas ações. Então, percebem que antes eu pensei com tolerância como que eu vou agir e praticar e avaliar e julgar as ações. Nesse próximo ponto, eu já vou perceber e sentir esse julgamento e essas ações. Para que essa função seja utilizada de forma adequada, que virtude deve controlar ou dirigir o uso dessa função? Na hora que eu estou, por exemplo, recebendo ou sentindo algo que vem dessa pessoa, seja da sua conduta, na sua fala, no que ela está fazendo, o que eu devo receber que está vindo do outro? Eu devo aceitar tudo que está vindo do outro? Eu tenho que receber tudo? Será? Lembrar que eu preciso aceitar só aquilo que eu faço sentido para mim. Se não faz sentido para mim aquilo que o outro está dizendo, vamos perdoar.
Não vamos pegar pra gente o que não é nosso. E aí, o perdão é um filtro psíquico que impede que o mal gerado pelo próximo se instale no nosso interior. Então, se aquilo que ele me disse, que ele fez, não faz sobre mim, muitas vezes, eu não concordo, eu não preciso pegar aquilo para mim. E aí eu estou utilizando do pensamento tolerante, da indulgência, perdoando, entendendo o outro dentro da sua limitação. Por isso, instruí-vos e amai-vos, amai-vos e instruí-vos. À medida em que nós vamos entendendo, é mais fácil que nós colaboremos com a nossa evolução e com aqueles que estão conosco. Embora eu identifique ou perceba o mal que foi praticado por outro, eu penso com indulgência e não sinto esse mal em meu mundo íntimo. E como consequência, mágoa, rancor, tristeza não vão encontrar morada no meu coração. Não vai ter espaço. Eu estou praticando a caridade. Estou sendo tolerante e estou compreendendo. Estou perdoando. Ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas não é qualquer perdão, é o perdão ilimitado. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna cada criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Ora, o mandamento maior novamente. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Nós não falamos que Deus me perdoe? Nós não falamos? A gente quer que Deus perdoe a gente toda hora. Mas e a gente? Vai perdoar quando? 7 vezes a gente acha muito? Quanto mais 70 vezes, 7 vezes. Cada falta, vale lembrar, né? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? A gente fica contando quantas vezes que Deus nos perdoa, ou na verdade nos entende, porque Ele não se ofende com as nossas faltas. Então, vamos ampliar isso para aqueles que estão conosco. O perdão, ele é um olhar para o mundo fora de nós, com mais equilíbrio, entendendo que cada um dá aquilo que possui. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Lembra? A boca fala do que está cheio o coração. E entender que a caminhada pode ser mais rápida ou mais lenta para cada um de nós. Lembrando novamente a fila paulina de Paulo. Alguns estão na nossa dianteira, mas muitos estão atrás de nós e que a gente vai precisar compreender da mesma maneira que aqueles que estão à nossa frente nos compreendem. Não percamos a paz, o sentimento de amor para com as pessoas, mesmo nos períodos de sofrimento, crimes, guerras, corrupções. Nós nos desequilibramos e transferimos o nosso desequilíbrio para o outro, na briga, na maledicência, na ofensa. Isso não é caridade. Isso não é caridade. Lembrar que perdoar significa doar além, doar um pouco mais. Então, se alguém te pedir alguma coisa, oferece um pouco mais. Eu adoro esse final. Se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Isso ajuda muito a gente, já que a nossa provocação do início é: como que eu posso utilizar esse conteúdo no meu dia a dia? Se alguém nos solicitar algo, ofereça um pouco mais do que aquilo que ela te solicitou. Se você pensou algo que você pode praticar,
vai um pouco além. Se você sentiu, percebeu algo em que o outro está te influenciando e que você pode agir influenciando o outro, faz um pouco mais. Oferece um pouco do teu supérfluo. Isso tudo está em o Evangelho, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. E aí vem ele, Pedro. Mas, mestre, se alguém propositadamente fala mal de nós, nos fere com um verbo ácido, calunia sobre o nosso nome ou sobre o nome de alguém da nossa família, desrespeitando o direito de dignidade moral que o Pai nos concede, como proceder? Que Pedro estava doido de vontade de arrumar uma encrenca com aqueles que diziam contra Jesus. Por isso que Sandra Borba fala que a gente é tão parecido com Pedro, né? E olha Jesus, continuar amando Pedro e nunca revidar o mal com agressividade, ódio, raiva. Silenciar é sempre melhor. E se estimulado pelo nosso silêncio, o adversário continua a agir, atentando contra a nossa vida física, ameaçando nos destruir. Ainda aí, Pedro, convém não esquecer que o criminoso é sempre doente, infeliz, vítima. É ele, o agressor, que dará conta com o tribunal da própria consciência. É ele que vai ter que pensar. Nunca o agredido, que tem na agressão a oportunidade de crescimento, do oferecer a outra face. Não a outra face física para literalmente levar uma bofetada, mas oferecer o lado diferente, alguém que me ataca e eu ofereço uma possibilidade diferente do que o ataque, mas a compreensão. Isso é caridade, isso é pensar com tolerância, é ser indulgente, isso é perdoar, entendendo a limitação que o outro tem, me oferecendo aquilo que ele tem, mas que eu não preciso aceitar. Mas Rabi, e se por fim o agressor nos matar? Aí ele achou que ele estava no limite, né? A hora que eu falar, se ele for me matar, Jesus vai falar, sim, a hora que você vê que ele vai te matar, daí você revida. Que nada. Jesus falou, ainda aí, Pedro, viveremos. Assim como da mesma forma o agressor viverá. Prosseguiremos vivendo tanto quanto eles também viverão. Nunca te esqueças de que a posição de vítima é sempre melhor, a mais feliz. Ele não está falando que é para a gente se vitimar, não vamos ler à medida que a gente quer. Ele não está falando isso. Mas se alguém nos agrediu, melhor ser o agredido do que o agressor. Ai, mas foi tão horrível passar por aquela situação. Pensa, melhor ter passado você como agredido do que como agressor. E a cada um cobrado, de acordo com as suas obras no tribunal da consciência. E da mesma forma com que julgardes, também vos será julgado. Compreenda que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não se preocupe com o mal que te fazem, mas com o bem que deixas de fazer. Olha isso. Que bem que nós estamos deixando de fazer. Compreendo, mestre. Entretanto, é muito difícil. Esse somos nós com Deus, esse Pedro. Jesus veio e está dando todo o modelo para nós. E aí vem doutrina espírita revelando, além, né, clareando para a gente o que Jesus já nos tinha dito. E ao final de tudo isso a gente ainda diz para Jesus, tá bom, mas não é fácil. Mas não é fácil. Aí, ó, Pedro, mas não é fácil. E aí, então, há séculos, o convite ao perdão se instalou na terra. Desde a vinda do Cristo, e muitos ainda possuem no íntimo a assertiva do querido discípulo Simão. Compreendo, entretanto, é muito difícil. Não há mais tempo a perder, compreender pela lógica, mas fundamentalmente modificar-se pelo amor, tal como o Criador. Pelo amor
estaremos praticando a caridade, o amor em movimento. É difícil? Mas ninguém falou que ia ser fácil. E à medida em que a gente vai se melhorando, as tarefas vão vir mais difíceis. Não é assim? Lá no pré-primário, a tarefa é bem mais fácil do que no último ano da faculdade, na pós, no doutorado. Mas às vezes a gente nem acha tão difícil assim, porque a gente foi crescendo em cada fase pela qual a gente foi passando. Perdoarás ilimitadamente, perdoará cada ofensa, quantas vezes ela foi feita, porque assim nós vamos ensinar os nossos irmãos esse esquecimento de si mesmo, como foi dito a Pedro. Mas como posso ser brando com as atitudes equivocadas dos outros que agridem a mim e aos demais? A doutrina espírita nos oferece um cabedal de informações que vai tornar simples. Como assim simples? Eu entender como ter a consciência da imortalidade, que nem tudo acaba por aqui, que somos espíritos imortais, que a semeadura que eu fizer aqui eu terei a colheita, que existe a justiça divina, que é ilimitada, a dos homens é limitada, mas a de Deus não, que existe a lei de causa e efeito e existe a reencarnação, a pluralidade das existências. Então não adianta eu querer fazer olho por olho e dente por dente, não adianta eu deixar de lado o oferecer a outra face, o fazer diferente, porque como seres imortais eu não estarei aprendendo nada e naturalmente sem evoluir, sem praticar da caridade. E aí a terceira ação humana que está na nossa alma, agir. Eu penso, eu sinto, eu ajo. A vontade no relacionamento com o próximo. A função agir no relacionamento com o próximo na sociedade é utilizada para determinar as nossas ações. Para que essa função seja utilizada de forma adequada, que virtude eu devo controlar ou dirigir para o uso dessa função? Então, como que eu faço dentro do meu querer para eu fazer, transformar, praticar, aplicar naquele lugar? Utilizando da benevolência, a tendência a fazer o bem que eu posso fazer. E aí quando Kardec pergunta, quanto de bem que eu tenho que fazer? Os benfeitores respondem, no limite das suas forças, não é no limite da dele. Não é para a gente copiar a força do outro, é para nós fazermos o bem no limite da força de cada um. Então, dessa forma, nós estaremos agindo com benevolência para com todos. E aí, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça essa oportunidade a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, todas as vezes que o concurso venha a ser necessário. Então, na atualidade, nesse momento, como que eu posso ser caridoso conforme entendia Jesus? Benevolente para com todos, indulgente para com as imperfeições alheias, aplicando o perdão das ofensas para comigo mesmo. Como é que eu faço? Isso é, a gente vai ter que ir para casa pensando. Utilizar de uma das nossas capacidades, o pensar.
para depois eu partir para o sentir, para depois eu partir para a ação. Primeiro para comigo mesma, depois para o ambiente onde eu estou inserido. Aí eu posso ter a minha consciência tranquila de que praticando a caridade conforme a entendia Jesus, eu estarei salvo, eu estarei evoluindo e já estarei alcançando nessa caminhada a felicidade prometida para a gente ao final, porque quando praticamos algo em direção ao outro, quem nos ilumina somos nós, primeiramente. Então, que possamos pensar com tolerância, sentir com perdão, agir dando o melhor de nós mesmos. Que levemos isso conosco. Como que eu posso praticar dessa caridade? Conforme a entendia Jesus. Precisamos atuar nas duas frentes, da caridade material e da caridade moral. E lembremos do mandamento maior, que façamos ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. E que nesse clima de final de ano, nas nossas análises, que não precisam apenas serem realizadas ao final de cada ano, mas ao final de cada dia, possamos, pela luz do pensamento, nos analisarmos, deixando de lado todo e qualquer egoísmo, todo e qualquer orgulho, identificando em cada um o que nós podemos ser melhores a cada dia. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos.